Vamos iniciar mais uma aula de geografia. Vamos continuar o assunto da aula anterior, a indústria no mundo atual. Hoje iremos ver a distribuição das indústrias no espaço, a desconcentração industrial e os parques tecnológicos. No mapa acima, a gente vê a distribuição das concentrações industriais no mundo. Diversos fatores influenciam a distribuição das indústrias pelo espaço geográfico, determinando áreas mais favoráveis à sua instalação. Entre elas, destacam-se disponibilidade de capital, oferta de energia, reservas de matéria-prima, redes de transporte, mão de obra qualificada, mercado consumidor, sistemas de telecomunicações, centros de pesquisas. Outros fatores determinantes para a instalação de indústrias são as condições oferecidas pelo poder público. No Brasil, por exemplo, alguns governos estaduais e municipais doam terrenos, reduzem impostos e concedem outros benefícios para atrair indústrias. O peso de cada um desses fatores variam também dependendo do tipo de indústria. Durante a primeira Revolução Industrial, muitas indústrias siderúrgicas se desenvolveram nas regiões carboníferas do Reino Unido, norte da Inglaterra, e no Vale do Ruhr, na Alemanha, por causa da disponibilidade de hulha, tipo de carvão mineral usado nos altos fornos das siderúrgicas para fundir o minério de ferro. Primeira etapa do processo de fabricação de aço. A produção desse metal deixou de ser importante no Reino Unido, em grande parte por causa do esgotamento das minas de carvão. Na Alemanha, a siderúrgica continua importante. No Vale do Ruhr, ainda se extrai grande quantidade de hulha e o país importa o minério de ferro, que entra na Alemanha principalmente pelo porto de Roterdã, Países Baixos, e depois é transportado pela hidrovia do Reno. A segunda revolução industrial, quando o petróleo se transformou na principal fonte de energia e em importante matéria-prima, a disponibilidade do combustível era essencial para a localização de indústrias de bens intermediários como as refinarias e petroquímicas. No início, essas indústrias se concentraram perto das jazidas desse combustível fóssil. Foi o que ocorreu nos Estados Unidos, país onde o petróleo começou a ser explorado no final do século XIX, em campos localizados na Califórnia e principalmente no Texas. Nesse estado, localiza-se a maioria das refinarias e petroquímicas e a sede da maior petrolífera do país. Segundo dados do Boletim Estatístico da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em 2017, os Estados Unidos produziram 9,4 milhões de barris de petróleo por dia. Terceiro produtor mundial, atrás apenas de Rússia e Arábia Saudita. No entanto, como seu consumo foi de 19,9 bilhões de barris por dia, foram os maiores importadores. Historicamente, as indústrias de bens intermediários costumavam se instalar próximas às reservas de matérias-primas. No entanto, atualmente, com o avanço tecnológico nos meios de transporte, as indústrias podem ser construídas longe das reservas. A existência de uma boa rede de transportes viabiliza o recebimento de matérias-primas e o escoamento das mercadorias produzidas em regiões distintas dos recursos naturais. Um exemplo disso é a indústria siderúrgica japonesa. O Japão, que é um dos maiores produtores mundiais de aço, não dispõe de reservas de minério de ferro e carvão mineral, recursos utilizados na produção desse metal. O país importa todo o ferro e o carvão que utiliza em suas siderúrgicas, que por isso estão instaladas em áreas portuárias, e isso também facilita a exportação de parte da produção. A desconcentração industrial no interior dos países ocorreu com mais intensidade nos países de industrialização antiga.
mas já ocorre também nos de industrialização recente, como o Brasil. Esse fenômeno está associado ao aumento dos custos de produção, sobretudo nas grandes cidades, em função do encarecimento da mão de obra, dos imóveis e dos impostos urbanos, além dos grandes congestionamentos que dificultam o transporte de matérias-primas e de mercadorias. Assim, em busca de custos mais baixos, muitas indústrias se deslocam para as cidades menores e até mesmo para a zona rural dos municípios. Um fator importante para a escolha da localização das indústrias típicas da terceira revolução industrial, que envolvem conhecimentos tecnológicos mais sofisticados e atualização constante, é a disponibilidade de mão de obra com alto grau de qualificação. E isso explica a formação dos parques tecnológicos. Os parques tecnológicos, ou tecnopolos, são centros irradiadores de novas tecnologias, onde se localizam indústrias da atual revolução técnico-científica, a informática, robótica, telecomunicações, biotecnologia, etc. Esses parques tecnológicos desenvolvem-se nas proximidades de importantes universidades, ou mesmo em seu campus, e de outros centros de pesquisas. Nas universidades e nos centros de pesquisa se originam as inovações tecnológicas e se forma a mão de obra altamente qualificada que será aproveitada pelas empresas inovadoras. Os parques tecnológicos estão concentrados em poucos países, geralmente desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido e a França. Também são encontrados em algumas economias emergentes, como a China, a Índia e o Brasil. Os tecnopolos são representados de acordo com uma pontuação que indica o nível de inovação tecnológica com base na oferta e na qualidade dos seguintes itens: universidades e centros de pesquisas que oferecem mão de obra qualificada e desenvolvimento tecnológico, empresas que oferecem competência técnica e estabilidade econômica, empresas empreendedoras e dinâmicas, disponibilidade de capital para investimento. A pontuação de cada item pode variar de 1 a 4. O único tecnopolo que obteve 4 pontos em cada item, totalizando 16 pontos, foi o Vale do Silício. Esse tecnopolo, localizado no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, começou a se desenvolver em 1951, quando foi criado o Stanford Industrial Park, no campus da universidade de mesmo nome, atraindo indústrias de alta tecnologia. Outras universidades da região tiveram papel importante na formação de mão de obra qualificada e na produção de pesquisas avançadas, entre as quais a Universidade da Califórnia, o campi de Berkeley e de São Francisco. Esse tecnopolo serviu de modelo para muitos dos outros que surgiram em diversos países e ainda hoje é o mais importante do mundo. No Brasil, também há diversos parques tecnológicos, embora sejam pequenos quando comparados ao do Vale do Silício. Em 2014, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, havia no país 28 parques em operação, com 939 empresas instaladas, que geravam cerca de 30 mil empregos, além de mais de 2,2 mil empregos de alta qualificação em instituições de pesquisas instaladas nesses tecnopolos. A maioria dos tecnopolos do Brasil se localiza nos estados da região Sudeste, que concentra a maior parte das empresas inovadoras e a maior parte das universidades e institutos federais de educação. O primeiro tecnopolo brasileiro se desenvolveu em torno da Universidade de Campinas, Unicamp, e do Centro de Pesquisas de Desenvolvimento em Telecomunicações, entre outras universidades e centro de pesquisa localizado em Campinas, no estado de São Paulo.
No entanto, tem havido uma descentralização e hoje um dos tecnopolos mais importantes do país é o Porto Digital, no Recife, Pernambuco.